E se as histórias que sempre ouvimos sobre as civilizações antigas fossem apenas a ponta do iceberg? E se, nas profundezas do oceano, existissem monumentos capazes de reescrever tudo o que sabemos sobre a nossa própria história? Já parou para pensar por que tantas culturas separadas por oceanos e por milênios construíram pirâmides perfeitamente alinhadas com as estrelas? E a pergunta mais intrigante de todas: por que tão pouca gente fala sobre as pirâmides encontradas no fundo do mar? Hoje vamos mergulhar fundo em um dos temas mais fascinantes e misteriosos da arqueologia e da história: as pirâmides submersas e a possível conexão oculta entre povos antigos que aparentemente dominavam os segredos do cosmos. Prepare-se, porque o que vamos explorar pode mudar a sua percepção do passado. Vamos começar com o enigma universal. Das majestosas pirâmides de Gizé no Egito, aos imponentes templos maias de Chichén Itzá no México, dos antigos zigurates da Mesopotâmia, as pirâmides incas nos Andes. A forma piramidal surge em culturas que, segundo a história oficial, jamais tiveram contato. Mas não é só a forma. Todas elas compartilham uma obsessão inexplicável: o alinhamento preciso com constelações específicas. As pirâmides de Gizé, por exemplo, espelham o cinturão da constelação de Órion. Teotihuacan, no México, parece ser um mapa terrestre das Pleiades. Os templos maias são verdadeiros calendários de pedra, alinhados com ciclos solares e lunares com uma precisão que desafia a lógica da época. Por que essa fixação com as estrelas? Como povos supostamente sem comunicação entre si chegaram a essa mesma conclusão arquitetônica e astronômica? Fica claro que para eles a pirâmide era muito mais do que um simples túmulo ou templo. Era uma espécie de portal, uma ponte sagrada conectando o céu e a terra. Mas a parte mais chocante dessa história não está em terra firme. Agora, vamos para as águas misteriosas do Triângulo das Bermudas. Em meados do século XX e também no início do século XXI começaram a surgir relatos surpreendentes. Sonares de navios teriam detectado duas gigantescas estruturas piramidais no leito do oceano. Dizem que essas pirâmides estão a cerca de 2.000 metros de profundidade e seriam feitas de um material liso, quase como cristal ou vidro polido. Alguns oceanógrafos independentes chegaram a afirmar que essas estruturas poderiam ser ainda mais altas que a Grande Pirâmide de Gizé. Imagina a magnitude disso? Mas o mais estranho vem agora. Depois desses relatos iniciais ganharem alguma atenção, um silêncio absoluto tomou conta do assunto. Nenhum estudo oficial foi publicado. Nenhuma missão arqueológica foi confirmada para investigar o local. Por que seria tudo apenas uma falha de equipamento, uma ilusão do sonar? Ou será que alguém em algum lugar não quer que essa investigação vá adiante? A história fica ainda mais interessante quando olhamos para o outro lado do mundo. Em 1987, um grupo de mergulhadores fez uma descoberta que abalou a comunidade científica. No litoral da ilha de Yonaguni, no Japão, eles encontraram uma formação monumental submersa de proporções colossais. Estamos falando de degraus gigantescos, plataformas retas e ângulos de 90 graus que sugerem fortemente uma arquitetura planejada, e não uma formação geológica aleatória. Até hoje, o debate continua: seria uma obra da natureza ou os restos de uma cidade perdida? O detalhe mais intrigante é que Yonaguni está no fundo do mar, onde os processos de erosão que criam formas na Terra não funcionam da mesma maneira. É muito difícil para a natureza esculpir ângulos tão perfeitos debaixo d'água. Essa descoberta deu um novo fôlego à teoria de que antigas e avançadas civilizações costeiras podem ter desaparecido quando o nível do mar subiu drasticamente. Há mais de 10.000 anos, no final da última era do gelo. E se Yonaguni não for um caso isolado? Vamos fazer um exercício mental. Se pegarmos um mapa do mundo e traçarmos linhas retas conectando os principais sítios arqueológicos com pirâmides, Gizé, Teotihuacan, Chichén Itzá, as controversas pirâmides da Bósnia, e adicionarmos Yonaguni e a localização das supostas pirâmides submersas no Atlântico, começamos a ver padrões geométricos muito estranhos se formando ao redor do globo. Seria apenas uma gigantesca coincidência? Talvez. Mas para muitos pesquisadores isso poderia ser a evidência de uma antiga civilização global. Uma cultura-mãe que espalhou seu conhecimento por todo o planeta. Uma civilização com domínio de cartografia e geometria que nós mal podemos imaginar. Pense nos antigos mapas, como o de Piri Reis do 1513. Ele mostra a costa da Antártida, Sam Jello. Como isso seria possível séculos antes de termos a tecnologia para mapear o que há sob as calotas polares? A menos que o conhecimento tenha vindo de uma fonte muito mais antiga. Isso nos leva à pergunta central: o que eles não querem que você saiba? Investigar monumentos submersos é uma tarefa extremamente cara e tecnicamente desafiadora. Mas além disso, eles são inconvenientes para a história como a conhecemos.
Imagine se fosse provado, sem sombra de dúvida, que pirâmides de cristal realmente existem no fundo do Triângulo das Bermudas. Teríamos que rasgar os livros de história e começar do zero. Toda a cronologia da civilização humana, do desenvolvimento tecnológico e das migrações teria que ser repensada. E se essas pirâmides forem reais, o que elas eram? Seriam antigos centros de energia, como acreditam alguns teóricos, aproveitando forças da Terra que ainda não compreendemos? Seriam as marcas da lendária Atlântida, a cidade perdida descrita por Platão, ou a prova definitiva de uma cultura global que influenciou egípcios, maias, incas e talvez até os celtas? O padrão é sempre o mesmo. Uma descoberta bombástica é noticiada e, logo depois, um silêncio absoluto e inexplicável toma conta. Porque, no final das contas, talvez as estruturas submersas sejam apenas formações naturais curiosas. Talvez não. Mas o fato inegável é que as pirâmides existem em todos os continentes, e possivelmente até sob o mar, todas alinhadas com as estrelas, orientadas por um conhecimento astronômico e matemático que, até hoje, não conseguimos explicar completamente. O que nos impede de investigar isso mais a fundo? É apenas falta de interesse científico e de recursos financeiros? Ou existe algo maior, talvez mais sombrio, trabalhando ativamente para manter esses segredos longe dos nossos olhos? Seja qual for a verdade, as pirâmides submersas permanecem como um dos maiores e mais silenciosos enigmas do nosso tempo. Elas são um convite para questionarmos tudo o que pensamos saber sobre nosso passado e sobre nosso lugar no universo. A história está cheia de segredos e talvez os maiores deles estejam esperando para serem redescobertos nas profundezas do oceano. O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou dessa jornada pelos mistérios do mundo antigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por assistir e até a próxima.